Bolsonaro, você sabe, mas agora a gente tem uma ameaça do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. E o Brasil respondeu à altura. O Brasil não se rendeu a qualquer tipo de ameaça. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. Eu tenho feito bastante vídeo aqui para vocês de atualidades. Todo dia sai vídeo aqui, sempre de forma honesta e objetiva. Inclusive, quem é inscrito, já peço para curtir esse vídeo aqui, porque ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas quando você curte logo de cara. Vamos lá então. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o Eduardo Bolsonaro, que acompanhou lá dos Estados Unidos o julgamento do Bolsonaro ontem, que aconteceu ontem. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, certo? Junto com os outros sete integrantes. Só o Mauro Cid que está solto, né? Recebeu 2 anos por conta da delação premiada. Inclusive, a família Bolsonaro já está pegando no pé do Mauro Cid. O Carlos Bolsonaro disse que a culpa é dele. Enfim, mas não vamos entrar nesse assunto necessariamente. Vamos falar do Brasil nessa questão internacional. O Eduardo Bolsonaro disse que os Estados Unidos vão invadir o Brasil porque o Brasil está se transformando na Venezuela. Esse é um discurso que a gente escuta já há muito tempo, né? O Brasil virando Venezuela, tal, falando que aqui não tem eleições transparentes. Assim, eles continuam batendo nessa tecla de que as eleições foram fraudadas, foram roubadas. Eles continuam. Até quando o Bolsonaro venceu em 2018, ele continuou falando que foi roubado, que ele deveria vencer no primeiro turno. E aí o Eduardo, esse discurso, gente, é feito para inflar o ego dos bolsonaristas, para eles não perderem a base, tá? E aí o Eduardo Bolsonaro falou que os Estados Unidos, no futuro, se necessário, os Estados Unidos vai enviar caças F-35 e navios de guerra, porque o Brasil é o atual estágio, está no atual estágio da Venezuela, tá? A gente sabe que isso é ameaça, ele já falou de colocar é, é, porta-aviões no Lago Paranoá. Vocês lembram antigo, bem antes de 2018, por exemplo, bem antes das eleições, ele numa aula, num cursinho para concurso, se eu não me engano, ele falou assim que ele fecharia o STF, que é fácil, só com um cabo e com um soldado. E esse STF que ele falou que ele fecharia condenou o pai dele, sabe? E ontem os ministros do STF, especialmente a Carmen Lúcia, reiterou, falou assim, a democracia vive e a gente continua seguindo. Já falei, já trouxe isso ontem para vocês, inclusive, né? Agora, o que que acontece aqui? Aí a gente vai. Ontem eu falei para vocês que o Donald Trump deu uma entrevista saindo da Casa Branca, mas foi muito rápido, não falou muita coisa, não. Aí hoje, né? Na verdade, já de ontem para hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele foi no Twitter e fez lá também uma ameaça ao Brasil, falando que o Brasil é violador dos direitos humanos. Vamos ver o que ele disse. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão, aqui que está a ameaça, adequadamente a essa caça às bruxas. Assim, eu aposto com vocês que ele não sabe metade do processo do que acontece, eles não estão a par desse processo, eles recebem informações que vão falando, falam assim, agora tem que fazer isso para pontuar a nossa posição. E mesmo se tivesse a parte do processo, também não faria sentido nenhum o que eles estão fazendo. É, os defensores, né, os defensores da democracia estão tentando acabar com uma democracia que não é deles, né? Então a soberania fala mais alto aqui, a soberania do Brasil fala mais alto de todos os outros países. Eles estão extremamente irritados com a política internacional, com a perda do protagonismo internacional, com a perda do protagonismo para a China, para o BRICS, vocês sabem disso. Então isso é uma questão de desespero dos Estados Unidos. É uma ameaça, e eu não estou aqui pontuando e falando para vocês, afirmando que não vai ter nada, não, não é isso. Mas está na base da ameaça, tá? E é muito complicado você vai invadir o Brasil, sabe? Os Estados Unidos tem muitas outras coisas para se preocupar dentro do próprio governo Trump. O Itamaraty respondeu. O Itamaraty respondeu à altura também no Twitter. Na verdade, é uma nota oficial, tá? É porque isso foi publicado no Twitter. Vamos ver o que o Itamaraty falou. O Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. Então é importante destacar isso.
amplo direito de defesa. Eles tiveram. O primeiro dia do julgamento, inclusive, só teve advogado dos acusados, dos investigados, dos acusados, né? Investigados não, dos acusados, falando. Inclusive, está em aberto, eles ainda estão tentando. Então, eles têm amplo direito de defesa. Numa ditadura, você não teria amplo direito de defesa. Se a gente estivesse falando de AI-5 em 1968, o que o AI-5 definia? Que uma pessoa que era presa política, era torturada, ela não tinha direito à defesa. Isso aqui não é uma ditadura. Ditadura foi o que aconteceu em 64, mais especificamente no ano de chumbo, 68, com o decreto do AI-5, né, pelo governo Costa e Silva. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. É isso. Continuaremos a defender a soberania do país de agressões e de tentativas de interferência, venham de onde vierem. Ameaças como as feitas hoje pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira, ignora os fatos e as contundentes. Ignora os fatos, de fato. Como eu falei para vocês, não quer saber o que aconteceu, eles só querem o interesse deles. E as contundentes provas dos autos não intimidarão a nossa democracia. Então foi uma resposta à altura. Então, assim, vocês podem continuar fazendo isso. A gente vai continuar com a nossa soberania, certo? A justiça, ela se mantém, ela continua. Tá, mas tem um apoio ao Brasil que vem de dentro dos Estados Unidos. Até agora a gente falou aí do Marco Rubio, do Eduardo Bolsonaro, com o sonho dele de os Estados Unidos enviar tropas e transformar o Brasil num puxadinho, né, num protetorado dos Estados Unidos, né, com o Bolsonaro sendo o presidente capacho. Mas a gente tem, por uma questão concreta, real, objetiva, apoio de dentro dos Estados Unidos que vem por deputados democratas, que eu sei que não estão na sua melhor fase de ação política nos Estados Unidos, mas ainda assim democratas são uma grande força dentro dos Estados Unidos. E assim, a gente sabe que o governo do Donald Trump tem caído em popularidade, quem cresce com isso são os democratas. Deputados democratas nos Estados Unidos escreveram uma carta aberta pedindo o fim das tarifas e da retaliação do Donald Trump ao Brasil, dizendo que são infundadas e por uma questão de interesse pessoal, que as tarifas e esse ímpeto do Donald Trump em atacar o Brasil com tarifas econômicas e tal, sanções, tem prejudicado a população dos Estados Unidos, porque os produtos brasileiros não estão mais entrando nos Estados Unidos como em tempos de outrora, e por conta disso os preços estão altos. Vocês lembram que a gente viu até recentemente aqui, preço de carne alta nos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos está comendo menos carne, porque o mercado dos Estados Unidos não está conseguindo atender a demanda, então o preço da carne fica muito alto. E isso continua, tá? Isso aí já tem algumas semanas, mas continua. Os preços estão altíssimos lá, o custo de vida está alto. Vamos ver um trecho dessa carta que eu selecionei aqui para vocês. O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender seu colega golpista, que é o Bolsonaro, não só rompeu as relações Estados Unidos-Brasil, como também foi feito às custas das famílias americanas impactadas pelo que são, na prática, impostos. É o que eu falei. Está defendendo por interesse pessoal, por interesse próprio, está prejudicando as famílias dos Estados Unidos, porque o custo de vida está muito alto. Os interesses econômicos e de segurança nacional dos Estados Unidos sofreram danos colaterais à medida que o Brasil exporta cada vez mais seus produtos para a China. Quer dizer que o Brasil abre novos mercados, aumenta, fortalece novos mercados, e os Estados Unidos tá mal, né? Em detrimento dos Estados Unidos. E é isso, é isso. O Brasil, ele não está sozinho. Acho que é importante. Às vezes a gente vem falando, parece que o Brasil está sozinho. Não, o Brasil está se fortalecendo cada vez mais. Pode vir Marco Rubio, pode vir Donald Trump, pode vir Eduardo Bolsonaro. Recentemente, o Eduardo Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes mexeu com a pessoa errada. Ele disse que o pai dele, né, o Eduardo Bolsonaro disse que o pai dele, o Jair Bolsonaro, tem um saco roxo. Vê se essa é uma questão de um político falar. Um político que, inclusive, quer se manter como deputado para conseguir continuar recebendo salário de deputado, ainda que nos Estados Unidos, ainda como um fujão, sabe? Sabe que referência horrível foi essa? Ele quis dizer no reino animal, o macho alfa, sabe? Vê se é uma questão de uma pessoa, sabe? Um cara que se diz, inclusive, um correspondente internacional da direita nos Estados Unidos. Pois é, gente, é isso. Então, vou ficando por aqui, mas antes deixa eu só falar para vocês, eu estou aqui tomando meu cafezinho
cafezinho super saboroso, gostoso, que é o meu Café Vero. Então, link aqui na descrição para quem quiser conhecer o Café Vero. E é um café por assinatura. Você assina e recebe mensalmente o Café Vero na casa de vocês. Tá bom? É uma delícia. Eu amo Café Vero. E aí, para quem quiser, nós temos um cupom de desconto que é tudo junto. É só entrar no site, aí você digita lá o nosso cupom de desconto, que é o Café Dialético. Tudo junto em maiúsculo, tá bom? Então eu vou continuar tomando aqui, vou editar esse vídeo. E é isso, tá bom, gente? Obrigado, viu? Amo vocês de coração, grande